Sejam bem-vindos a mais uma edição do Diário Online. Eu converso hoje com o candidato à Prefeitura de Guarujá, Miguel Calmon. Candidato, obrigado por ter aceitado o convite do Diário do Litoral. Eu que agradeço, um prazer estar aqui, não conhecia, né? E vamos conversar bastante sobre o Guarujá. Perfeito. Candidato, primeira pergunta, um problema recorrente e que se agravou, falta d'água. Guarujá, na temporada, sempre enfrentou problemas com a questão da falta d'água, mas era restrito a verão, alta temporada, férias de julho. De um tempo para cá, não mais. Não basta mais ser temporada para que a população sofra. Verdade. Bairros que antes não sofriam com falta d'água ou baixa pressão, como por exemplo Santa Rosa, Vila Lígia, passaram a sofrer. Na visão do senhor, o que tem ocorrido, qual o principal problema entre a Sabesp e a Prefeitura de Guarujá? Eu acho que são dois problemas. Eu acho que é captação de água e vazamento na rede, tanto na rede oficial da Sabesp como na rede clandestina, né? Guarujá precisa de 2.000 litros de água por segundo, né? E numa situação normal do dia a dia da cidade, fora a alta temporada, essa é a demanda. E o que estava ocorrendo era uma captação de 850 litros por segundo. Então, a gente sempre conviveu com falta d'água na alta temporada, porque na alta temporada o consumo exigiria 6 a 8 mil litros por segundo. É impossível você preparar uma cidade com manilhas esperando para fazer uma captação desse tamanho e depois ficar o ano inteiro ocioso, né? Então, a nossa capacidade era 2.000 litros por segundo na alta temporada. Então, dos últimos dias de dezembro aos primeiros dias de janeiro, essa demanda subia barbaramente. Então, isso é tradição no Guarujá. Não tem água na virada do ano, não é? Agora, nós nunca vimos faltar água no inverno, né? O prefeito deu algumas explicações contraditórias. Um dia ele falou que era um problema de falta de chuva. E no dia, ele publicou isso nas redes sociais. E no dia seguinte, ele publicou que ele não poderia acreditar que isso seria um plano macabro do governo do estado contra a população do Guarujá. Quer dizer, ou é um boicote da Sabesp, ou é falta de chuva. Quer dizer, a prefeitura não se posicionou claramente nesse sentido. Para mim, o Guarujá precisa aumentar a captação. Tem uma cava no rio Jurubatuba que poderia ficar cheia, e essa captação então entraria nesse fluxo normal de 2.000 litros de água por segundo. E uma outra opção que eu creio, não é? Claro, combater vazamentos, isso é óbvio, né? Mas essa segunda opção poderia se pensar numa transposição de águas do rio Quilombo para o rio Jurubatuba. Então, aí conseguir mais água do rio Jurubatuba para a cidade do Guarujá. Certo. Candidato, um dado preocupante, mortalidade infantil. Guarujá tem o índice mais alto de toda a Baixada Santista. Para ser mais preciso, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a cada 2.757 nascimentos ocorrem 58 mortes. Na sua visão, o que pode ser feito para a gente mudar esse cenário na cidade? Sim, eu acho que Guarujá tem muita dificuldade de fazer exames. Hoje, o agendamento de um exame demora 6 meses, 8 meses, até um ano, quando não tem que ser pago ou quando não tem que vir aqui no AME de Santos, né? Eu tenho uma proposta de criação da Central de Diagnósticos. Eu acho que a ideia é concentrar todos os equipamentos num lugar só, para facilitar a manutenção dos equipamentos e facilitar a lotação de médicos, né? O Guarujá tem dificuldade de fazer um acompanhamento das grávidas. Não tem pré-natal, não tem o acompanhamento no momento do parto e nem do pós-parto. E o saneamento básico, que influencia diretamente na saúde, não é? 50% da população do Guarujá não tem saneamento básico. Então, isso repercute diretamente nesse índice alarmante de mortalidade infantil. Então, nós temos que combater essas três frentes. Primeiro, o saneamento básico.
Segundo, o acompanhamento da mulher que está grávida. E terceiro, a questão da criação da central de diagnósticos. Já pegando como gancho, o senhor acabou pincelando algumas questões de saúde, então a gente segue. Eu pergunto ao senhor as suas propostas para a saúde em Guarujá. Eu tenho 3 grandes propostas para a saúde. Não é? Existe lá no Guarujá uma UPA que funcionou muito bem, a UPA da Boa Esperança, né? O bairro do Jardim Boa Esperança, né? E ela está exatamente há 4 anos abandonada. Né? Hoje até as paredes de drywall foram roubadas. Né? Eu estou propondo a construção do Hospital Municipal de Vicente Carvalho. Todo projeto que eu apresento, eu penso primeiro, a gente estuda o projeto, minha equipe estuda o projeto e estuda a viabilidade econômica da obra. Não adianta fazer projeto faraônico se você não tem, se essa obra não é viável. Né? Então, o hospital é viável, ele seria, o nosso hospital permanente seria um pouco mais caro do que o hospital de campanha, onde foram gastos 15 milhões de reais por 3 meses. Esse hospital poderia custar um pouco mais e a gente teria o nosso hospital permanente. Paralelamente, eu falei da central de diagnósticos. Também seria uma obra que a gente faria à esquerda, ali no final da Tiago Ferreira, né, que eu já falei aqui, para concentrar os equipamentos e facilitar, tornar a entrega dos exames num prazo digno, 1 semana, 10 dias, acabar com essa história de esperar 6 meses a 1 ano para se fazer um exame. E o terceiro, implantar o processo digital, o prontuário digital. A gente viu em várias cidades do interior que tiveram que afastar os profissionais da área de emergência, de saúde. Médicos com 60 anos passaram a atender de suas casas pelo laptop, pelo celular, davam as consultas, faziam os atendimentos de casa pelo celular. Essas cidades chegaram à conclusão que 80% das pessoas que comparecem nas unidades de saúde não precisariam ir, porque estão indo lá só para trocar uma receita ou para agendar um exame, por exemplo. Então, nessas cidades que implantaram esse sistema de atendimento online, funcionou dessa forma, ou seja, o médico só encaminhava para o posto de saúde quem efetivamente precisava de uma análise física. Né? O resto ele resolvia tudo através do tablet e em parceria com o conselheiro da saúde que visitava os pacientes. Falando agora de mobilidade urbana, as ciclovias, ciclofaixas eram um pedido antigo da população, elas começaram a ser feitas, há projetos inclusive de expansão, e eu pergunto ao senhor, o senhor pretende continuar a expandir ciclofaixas, ciclovias e as suas demais ideias para a mobilidade urbana no município, Miguel? Eu acho que a ciclovia e ciclofaixa é uma demanda mundial, o mundo quer. Não é? Um transporte barato, rápido e econômico, não é? E que não poluente. Então, o mundo inteiro incentiva o transporte por via de bicicleta. A gente quer continuar mesmo, vamos continuar a fazer alguns acertos de algumas situações lá, pontuais que estão equivocadas, né? Mas quanto mais ciclovia tiver no Guarujá, que é uma cidade basicamente plana, com morros, então toda essa parte plana, a ciclovia pode ser muito, muito interessante. Eu quero implantar, nos demais assuntos de mobilidade, eu quero implantar, o Guarujá está um caos na sexta-feira à noite e no sábado de manhã, as pessoas demoram 1 hora para entrar na cidade e no domingo à tarde demoram 2 horas para sair. Por quê? São gargalos na entrada e na saída da cidade. Eu quero implantar a pista reversível no túnel da Enseada. Eu acho que isso vai desafogar esse trânsito. Então, na operação descida das estradas, as 2 pistas da Enseada entrariam e na operação subida, as 2 pistas sairiam da cidade. Quais as suas propostas para a educação em Guarujá? Eu acho que o grande desafio na educação é você ganhar a criança.
a criança, você conseguir que a criança deixe de encarar a educação como uma obrigação e isso se transforme numa atividade prazerosa. Ela tem que gostar de estudar, né? Então tem que gostar da escola, tem que gostar de permanecer na escola. A ideia é fazer atividades de reforço escolar nos períodos adicionais, fazer atividades de lazer, de esporte e de cultura. Na parte das creches, nós temos mais crianças hoje dentro das creches do Guarujá, nós temos menos crianças nas creches do Guarujá e mais crianças em lista de espera. E a gente já identificou 4 esqueletos de imóveis que foram lançados, começaram as obras para virarem creches e não foram concluídos. Aquela história de um prefeito começa, o outro prefeito não termina porque acha que o outro prefeito anterior é que vai ganhar o mérito da obra, né? Nós vamos concluir essas 4 obras, a estrutura está pronta, dá para fazer apenas o acabamento no padrão de serviço público, um padrão mais simples, e a gente pode conseguir botar essas creches para funcionar e vão diminuir muito essa lista de espera. A escola militar, o Guarujá perdeu o prazo, o Guarujá não aderiu ao prazo de um convênio que o governo federal soltou pelo Brasil todo, oferecendo às prefeituras a criação da escola militar. Meu partido é o PRTB, eu já falei com o general Mourão, que é o vice-presidente da República, pedi que, a partir de janeiro do ano que vem, a gente, ganhando as eleições, estando na prefeitura, que ele reabriria a oportunidade dos municípios, sobretudo de Guarujá, para aderir a essa escola militar. Uma escola militar que viria pronta do governo federal. Ô Miguel, qual a tua visão sobre o aeroporto de Guarujá? Agora, recentemente, a Infraero assumiu a operação desse aeroporto por um ano. A gente queria saber a tua opinião. Esse aeroporto, de fato, ele vai trazer, a forma como ele está sendo feito, o projeto, ele de fato vai trazer retorno para a cidade? Eu acho que a partir do momento que a Infraero assumiu, a coisa anda, né? As grandes operadoras de turismo, não podem ser confundidas com aquelas agências pequenas de turismo que vendem os pacotinhos de turismo. As operadoras é que montam os grandes pacotes de turismo e as agências é que vão distribuir, vão vender para o público em geral. Elas só fazem pacotes turísticos desde que a cidade tenha um aeroporto. Então isso pode ser interessante para o Guarujá, não é? Eu acho que o Guarujá pode também crescer como opção de aeroporto executivo e pode crescer como opção de aeroportos congestionados na capital, não é? Hoje, tirando Congonhas, que é no centro da capital, a operação é feita ou em Cumbica, em Guarulhos, que está bem congestionado, já tem os desvios para Viracopos, a Azul já opera em Viracopos e opera forte em Viracopos. Quem sabe a gente não pode também aproveitar um nicho desse e ter uma dessas grandes operadoras da aviação, grandes empresas, companhias aéreas, que possam explorar o Guarujá, possam adotar o Guarujá como base. Porque de Campinas para a capital, depende do ponto que se vá, pode ser a mesma distância. Se a pessoa sair de Campinas e for para a zona sul de São Paulo, com certeza vai ser mais distante do que uma pessoa que saia do Guarujá e vá também para a mesma zona sul de São Paulo, né? Então, acho que o Guarujá tem oportunidades aí nessa questão do aeroporto. Certo. Turismo. Guarujá é conhecida mundialmente pelas suas praias. E venhamos e convenhamos, são lindas. Verdade. Como atrair os turistas fora da temporada de verão? Por exemplo, trazer turistas para a cidade no inverno. Sim. Você tem que fazer um calendário anual, né? Primeiro, profissionalizar a área de turismo. Hoje, o secretário de turismo é uma pessoa política, é nomeação, é troca-troca política. Isso tem que acabar.
turismo é uma das principais fontes de economia da cidade, então nós temos que profissionalizar o máximo o turismo. Então, botar pessoas altamente técnicas para gerir o turismo. Não é brincadeira, é uma atividade muito importante para o Guarujá. Não se pode fazer política com o turismo do Guarujá. Então, e aí, fazer um calendário anual que você possa ter atividades o ano inteiro. É tão gostoso um dia de inverno no Guarujá, é muito bom, né? E isso o turista não conhece, não sabe, né? Fazer esse calendário, nós estamos fazendo uma proposta da criação do Centro de Cultura Nordestina, lá em Itapema, Vicente Carvalho, para também ter atividades durante o ano todo, resgatar essa cultura nordestina. Praticamente todos do Guarujá ou têm origens caiçaras ou têm origens nordestinas, não é? A gente faria esse centro de cultura com lojas de artesanato, com restaurantes típicos, até um forró para dançar. Quem não gosta de dançar um forró lá, não é? E também seria um grande centro de atração para todo o litoral, atraindo pessoas de Santos, de São Vicente, de Cubatão, do próprio Guarujá, não é? Eu acho que esses dois pontos são fundamentais. O Santos está acabando de entregar um grande centro cultural, um centro de convenções, não é? Fica difícil o Guarujá competir. Então, o Guarujá tem que aproveitar nichos, tem que aproveitar brechas, né? Quem sabe fazer convenções menores, explorando o que a gente tem de melhor do que Santos, as praias mais bonitas. Então, Santos tem o maior centro de convenções, não temos como competir com isso, mas nós temos praias mais bonitas. Então, nós temos que criar esse turismo de negócios que concilie convenções um pouco menores, aproveitando o nicho das brechas de Santos e casando com atividade esportiva, de lazer, nas praias do Guarujá, que são mais bonitas. Você acabou me deixando uma brecha agora já para outra pergunta que eu ia fazer. Você falou Santos e Guarujá e eu vou te perguntar justamente da ligação entre as duas cidades. Virou uma novela mexicana, uma hora é túnel, uma hora é ponte, volta para ponte, depois para o túnel e assim por diante. O que o Miguel pensa sobre isso, sobre essa ligação entre as cidades? O que você defende e como isso pode melhorar, eu não digo nem melhorar, mas trazer benefícios para Guarujá? Você é jornalista, eu me lembro de uma manchete, acho que até o jornal da época era Diário do Litoral, de 1975, Ponte Santos-Guarujá. Esse ano sai. 1975, quer dizer, chega. O número de CNHs tem caído ano a ano. O jovem não quer tirar carta, né? Prefere muito mais utilizar aplicativos, Uber, táxis, não querem mais tirar a carteira de motorista. Então está se reduzindo. Então, quando a demanda pelo automóvel, que era o sonho de desejo, muito mais carteiras de habilitação eram expedidas. A ponte já não tinha sido feita, agora é que não vai ser feita. Então, a realidade não tem dinheiro, não tem interesse do governo do estado, do governo federal de fazer essa ponte. Nós temos que trabalhar com o que nós temos. O que nós temos? Balsa e barcas e catraias, não é? Então, nós temos que exigir da Dersa que a Dersa ponha efetivamente em funcionamento as 7 balsas, né? E que traga de volta aquele grande catamarã que tinha ar-condicionado, que transportava muita gente e que a Dersa acabou levando para Ilhabela, né? Essa é a realidade que nós temos que trabalhar. Não adianta mais sonhar com ponte ou túnel para a travessia. Candidato, 2 perguntas em uma. O senhor hoje se sente seguro em andar pelo Guarujá? E dentro disso, as suas propostas para a segurança pública na cidade? Certo. Veja, num primeiro momento teve um efeito Bolsonaro, logo que o presidente foi eleito, teve um efeito Bolsonaro que os índices despencaram no Brasil todo. Os índices de criminalidade realmente despencaram. Isso foi uma conversa que eu tive com o delegado Marco Antônio, o delegado geral. Ele me relatou
que realmente os índices estavam caindo. Eu perguntei se isso não tinha um efeito Bolsonaro, ele confirmou. Agora, já volta a uma situação já mais... a gente já começa a ter mais notícias, né, de que os índices estão aumentando. Né? Então, realmente, ninguém no Guarujá se sente seguro. Ninguém. Depende do horário, depende do local, é proibitivo. Né? Não se pode, o que se diz, a segurança é dever do Estado, mas é uma obrigação de todos. Então não pode imaginar que a pessoa vá à praia levando celular, levando colar de ouro, levando carteira. Não é? A gente não pode facilitar. E eu tenho esses planos de ampliar as câmeras de segurança pelos bairros. Hoje ela está limitada à orla. A iluminação de LED, que também está limitada à orla e algumas avenidas, também quero expandir isso. Câmeras inteligentes e drones. Drones seria muito interessante, embora dependa das condições climáticas, mas havendo condições, o drone pode chegar na ocorrência de uma forma muito mais fácil, até como salva-vidas. Algumas cidades do mundo já têm drones que vão até a posição que o afogado, da ocorrência do afogado, e vão soltar uma boia que pode salvar vidas. Candidato, o Porto em Guarujá, aqui na margem esquerda do estuário, na sua visão, ele está sendo bem aproveitado? O senhor tem propostas, projetos para ele? Ele é bem aproveitado, mas é o porto mais caro do mundo. Né? Quando houve a licitação dos terminais, o porto teve um aumento de produtividade de 10 vezes. Antigamente era tudo monopólio da Codesp. Aí os terminais foram licitados, a iniciativa privada assumiu e o movimento do porto subiu 10 vezes. Mas o agente portuário ainda é a Codesp. Foi outro assunto que eu defendi com o general Mourão, a privatização da Codesp. As taxas cairiam, nós poderíamos ter outro boom de produtividade, ou seja, uma entrada e saída de cargas muito mais rápidas, consequentemente um aumento de cargas transportáveis, sem congestionamentos na estrada e, consequentemente, geração de renda e de emprego para a população do Guarujá. Para finalizar, candidato, olhando para a câmera, olhando para a população de Guarujá, o senhor tem 1 minuto para dizer por que o senhor quer ser prefeito da cidade. Eu sou advogado, tenho 61 anos, tenho uma situação de vida consolidada, tanto que eu não quero receber 1 centavo de dinheiro público, não quero receber fundo eleitoral, não quero receber o salário de prefeito, vou doar todos os meses o meu salário para as entidades sociais do Guarujá. Eu quero deixar um legado, eu quero ser lembrado como um cara que não está procurando emprego e que está aqui para ajudar a cidade e que está fazendo a coisa certa, que vocês podem acreditar que quem me conhece, tem acompanhado a minha história de vida, sabe que é uma vida dedicada a trabalhos sociais e que a gente vai continuar dando o melhor para a cidade, fazendo um prefeito voluntário. Muito obrigado, eu conto com vocês. Meu nome é Miguel Calmon, meu número é 28. Perfeito, candidato. Obrigado pela participação. Essa foi mais uma edição do Diário Online. Eu e o também jornalista Carlos Raton iniciamos uma série de entrevistas com todos os candidatos às prefeituras da Baixada Santista. Se você é candidato e tem interesse em participar, entre em contato com o Diário do Litoral e solicite o seu agendamento. Essa entrevista e todas as outras estão disponíveis no site www.diariodolitoral.com.br e também nas redes sociais do jornal. Até a próxima. Tchau.